A noite em que percebi que estava completamente sozinha, o silêncio no meu apartamento era tão denso que eu quase podia tocá-lo. Meus filhos tinham contratado uma enfermeira noturna para me vigiar enquanto eu dormia. Mas quando alguém entrou no meu quarto naquela noite, não era nenhum anjo da guarda. Era algo muito pior do que eu poderia ter imaginado. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Marta e eu tenho 73 anos. Moro num apartamento apertado de 2 quartos no 3º andar de um prédio de tijolos desgastados na Muca, em São Paulo. As paredes são finas o suficiente para eu ouvir a Dona Lúcia discutindo com o neto ao lado. E os canos do prédio fazem um barulho que parece um fantasma raivoso todas as manhãs, pontualmente às 5h30. Mas ultimamente, até esses sons familiares me parecem estranhos, como se eu estivesse ouvindo a vida de outra pessoa através de uma vidraça grossa. O apartamento tem cheiro de bom ar de lavanda que nunca consegue mascarar o mofo do carpete antigo e dos sonhos esquecidos. A janela da minha cozinha dá para um beco estreito onde gatos de rua procuram restos de comida. E às vezes me pergunto se não somos tão diferentes assim, aqueles gatos e eu. Ambos esperando que alguém se importe o suficiente para notar que existimos. 3 semanas atrás, minha filha Sara me ligou do escritório dela na Avenida Paulista. Eu podia ouvir o clique de suas unhas bem feitas na capa do celular, aquele tique nervoso que ela tem desde os 12 anos. Mãe, nós contratamos uma enfermeira noturna para dar uma olhada em você, ela disse com aquele tom de voz que usa quando já tomou uma decisão. O nome dela é Helena. Ela vai passar aí toda noite por volta das 9 para garantir que você está tomando seus remédios e dormindo bem. Eu queria dizer a ela que não precisava ser vigiada como uma criança. Queria dizer que meus remédios estão organizados num porta-comprimidos semanal, que eu durmo muito bem há 7 décadas sem supervisão. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta como pão seco. Em vez disso, me ouvi dizendo: que atencioso da sua parte, querida. Na primeira noite que a Helena veio, esperei perto da janela da sala, observando a rua abaixo à sua procura. Exatamente às 9 horas, ouvi passos na escada, medidos e profissionais. Ela era uma mulher na casa dos 40, com olhos gentis e mãos suaves que me lembravam as da minha própria mãe. Usava um uniforme azul claro e carregava uma pequena maleta médica que colocou com cuidado no balcão da minha cozinha. Dona Marta, ela disse, com a voz suave e um leve sotaque que não consegui identificar. Eu sou a Helena. Só vou verificar se a senhora está confortável esta noite. Ela mediu minha pressão, contou meus comprimidos e perguntou se eu precisava de algo antes de dormir. Quando ofereci um chá, ela sorriu e disse que adoraria um de camomila, se eu tivesse. Sentamos na minha pequena mesa de jantar e pela primeira vez em meses, não me senti um fardo. Senti-me como uma pessoa que valia a pena ser cuidada. A segunda noite foi muito parecida. Helena chegou pontualmente, verificou meus sinais vitais e tivemos uma conversa tranquila sobre o jardim que ela tinha em casa e minhas lembranças da horta que eu costumava cuidar nos fundos da nossa antiga casa em Belo Horizonte. Ela me falou sobre suas 2 filhas adolescentes e eu mostrei fotos desbotadas dos meus netos. Mas na terceira noite, tudo mudou. Eu estava deitada na cama, usando minha camisola favorita com florzinhas azuis, quando ouvi o som familiar da chave girando na fechadura do meu apartamento. Sorri no escuro, grata pela presença da Helena. Mas algo estava diferente. Os passos eram mais pesados, mais decididos. Não houve uma batida suave na porta do meu quarto, nem uma voz macia perguntando como eu estava me sentindo. Em vez disso, ouvi a porta da geladeira abrir com um som agudo de sucção. Depois, gavetas se abrindo na minha cozinha. O farfalhar suave de papéis sendo remexidos. Meu coração começou a bater contra minhas costelas como um pássaro preso. Peguei debaixo do meu travesseiro a velha faca de legumes do meu pai
Um hábito que desenvolvi nos últimos meses à medida que meu bairro ficava mais perigoso e minha sensação de segurança diminuía. O cabo estava liso e gasto por décadas nas mãos da minha mãe, e depois nas minhas, descascando maçãs e cortando legumes para jantares em família que agora só existiam na memória. Pela fresta sob a porta do meu quarto, pude ver o facho de uma lanterna dançando na parede da minha sala. Aquela não era a Helena. A Helena sempre acendia o abajur perto do meu sofá, enchendo o espaço com uma luz amarela e quente. Era outra pessoa. A pessoa se movia pelo meu apartamento como se conhecesse a planta, abrindo a gaveta da minha escrivaninha onde eu guardava documentos importantes, remexendo na pequena caixa de madeira onde eu guardava um dinheiro de emergência para as compras. Fiquei paralisada, com a faca na minha mão trêmula, enquanto aquele estranho violava o único espaço que me restava no mundo. Então, eu o ouvi se aproximando da porta do meu quarto. A maçaneta girou lentamente, quase em silêncio. Uma figura entrou no meu quarto, e na penumbra da luz do poste lá fora, pude ver que era um rapaz, talvez com uns 25 anos, vestindo roupas escuras e um boné puxado para baixo sobre o rosto. Ele não estava ali para verificar minha saúde ou contar meus comprimidos. Ele estava ali para roubar uma velha que ele pensava que estaria dormindo profundamente. Ele se moveu em direção à minha cômoda, onde eu guardava o relógio do meu falecido marido e a caixinha de joias da minha mãe. Suas mãos eram rápidas e experientes enquanto ele abria as gavetas, procurando por objetos de valor no escuro. Prendi a respiração, segurando o cabo da faca com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Mas então ele se virou para a minha cama. "Dona", ele sussurrou, a voz áspera e impaciente. "Eu sei que você está acordada. Consigo ver você respirando. Fica quieta que isso vai acabar logo." Foi quando percebi o verdadeiro horror da minha situação. Meus filhos não tinham contratado uma enfermeira. Eles tinham dado a chave do meu apartamento para alguém que estava usando o acesso para me roubar. A Helena, a verdadeira Helena, provavelmente nunca existiu. Tudo tinha sido uma mentira para encobrir qualquer arranjo que eles tivessem feito, qualquer acordo que tivessem fechado que me deixou vulnerável e sozinha. A traição me atingiu como um soco no peito. Meus próprios filhos me jogaram aos lobos. "Por favor", sussurrei, minha voz quase inaudível. "Eu não tenho muito. Leve o que quiser, só não me machuque." Ele riu, um som como cascalho numa lata. "Ah, eu vou levar tudo, velhinha. Seus filhos disseram que você nem ia notar se um dinheirinho sumisse. Disseram que você tá ficando esquecida na velhice." Aquelas palavras estilhaçaram algo dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Meus filhos tinham discutido sobre mim como se eu já estivesse morta, já tivesse partido, apenas um problema a ser gerenciado e monetizado. O ladrão enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno caderno. Mesmo no escuro, pude ver páginas cobertas de caligrafia. "Vamos ver", ele murmurou, folheando o que parecia ser um inventário detalhado. "Deve ter uns R$ 300 em dinheiro na gaveta da cozinha, a caixa de joias na cômoda, e ela tem umas ações e títulos de poupança naquele arquivo. Um inventário. Meus próprios filhos haviam fornecido a este homem uma lista de compras dos meus bens. Foi aí que algo dentro de mim estalou. Não quebrou, estalou, como um elástico esticado demais que de repente encontra sua força no recuo. Eu estava cansada de ser uma vítima. Cansada de ser usada, manipulada e descartada pelas mesmas pessoas por quem eu havia sacrificado tudo para criar e amar. Sentei-me na cama, ainda segurando a faca, e disse com uma voz que mal reconheci como minha: "Saia da minha casa." O ladrão se virou, assustado. Na luz fraca, pude ver seu rosto claramente pela primeira vez. Ele era mais jovem do que eu pensava, com olhos assustados e um queixo fraco. Não era um criminoso endurecido, apenas um garoto desesperado que meus filhos contrataram para limpar a casa de sua mãe inconveniente. "Fica aí, velhinha", ele disse, mas sua voz vacilou. Ele não esperava que eu reagisse. "Não", eu disse,
levantando-me com as pernas trêmulas. Saia da minha casa agora mesmo, ou eu vou chamar a polícia e dizer a eles exatamente quem lhe deu essa chave. Por um longo momento, nos encaramos através do meu quarto. Então, ele deve ter visto algo em meus olhos, algum vislumbre da mulher que eu costumava ser antes que anos de abuso emocional e negligência me desgastassem, até não sobrar nada. Ele enfiou a caixa de joias da minha mãe no bolso do casaco e recuou em direção à porta. Isso não acabou, ele murmurou. Sua família tem planos para você, dona. Grandes planos. Então ele se foi, a porta do meu apartamento batendo atrás dele com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Fiquei sozinha no meu quarto, com a faca na mão, o coração batendo forte, finalmente entendendo toda a extensão da traição dos meus filhos. Eles não estavam apenas me negligenciando, estavam trabalhando ativamente para tirar tudo o que me restava, pedaço por pedaço, até que não sobrasse nada de Marta Pereira, além de uma assinatura em quaisquer documentos legais que eles precisassem para assumir o controle total da minha vida. Mas algo havia despertado em mim durante aqueles minutos aterrorizantes. Algo que eu pensei que havia morrido anos atrás, quando meu marido faleceu e meus filhos começaram a me tratar como uma obrigação em vez de sua mãe. Era raiva, sim, mas mais do que isso. Era amor próprio. Era a recusa absoluta de desaparecer silenciosamente na narrativa conveniente dele sobre a minha inutilidade. Fui até a cozinha e fiz uma xícara de chá com as mãos que finalmente pararam de tremer. Enquanto eu me sentava à minha pequena mesa de jantar, observando o sol nascer sobre a muca, comecei a planejar minha libertação. Mas primeiro, deixe-me contar como me tornei a mulher que podia ser tão facilmente descartada. Porque minha história não começa com aquela noite de traição. Começa 47 anos antes, com uma garota de 19 anos chamada Marta, que pensava que amor significava dar tudo de si e não pedir nada em troca. Conheci Roberto Pereira em 1974, numa quermesse da igreja em Belo Horizonte, onde as senhoras da paróquia serviam um quentão que era doce demais e um bolo de fubá que nunca era doce o suficiente. Ele tinha 22 anos, recém-voltado de 2 anos no exército, com olhos castanhos gentis e mãos que cheiravam ao óleo de máquina do seu trabalho na fábrica de automóveis. Quando ele me convidou para dançar ao som de Como é Grande o Meu Amor por Você, senti como se estivesse flutuando a 1 metro do chão. Nos casamos 8 meses depois naquela mesma igreja, com uma recepção no salão paroquial e um fim de semana de lua de mel em Tiradentes. Usei o vestido de noiva da minha mãe, apertado na cintura e com a barra aumentada, e carreguei margaridas do jardim da Dona Rodrigues, nossa vizinha. Roberto prometeu me amar e me proteger, e eu acreditei nele completamente. Nosso primeiro apartamento era um conjugado no andar de cima de uma padaria na rua Pouso Alegre. O cheiro de pão fresco enchia nossas manhãs, e Roberto me trazia café na cama aos domingos, junto com um pão de sal ainda quente que ele havia conseguido com o seu Kowalski, o padeiro. Tínhamos uma cama embutida que se dobrava na parede e uma cozinha tão pequena que tínhamos que nos revezar para cozinhar. Mas eu estava mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Sara nasceu em 1976, 2 semanas antes do previsto, e gritando como se já tivesse opiniões sobre o mundo. Miguel veio em 1978, quieto e pensativo mesmo quando bebê, com os olhos do pai e meu queixo teimoso. Nosso pequeno apartamento ficou ainda menor, cheio de berços, trocadores e brinquedos que se multiplicavam como coelhos. Mas, de alguma forma, parecia que tínhamos todo o espaço do mundo. Aqueles primeiros anos foram difíceis da maneira que o casamento jovem sempre é. Pouco dinheiro, pouco sono, muitos sonhos competindo pelo mesmo espaço pequeno. Mas também foram mágicos. Eu observava Roberto ensinando Miguel a chutar uma bola no nosso quintal estreito. Ou via Sara alimentando cuidadosamente suas bonecas com um chá imaginário, e pensava que era assim que a felicidade se parecia. Essa vida comum, caótica e bonita que estávamos construindo juntos.
Roberto fazia turnos duplos na fábrica para que eu pudesse ficar em casa com as crianças. Quando a fábrica oferecia horas extras nos fins de semana, ele as aceitava sem reclamar, trazendo para casa salários que nos permitiam comprar sapatos novos para a Sara quando os velhos ficavam pequenos, ou levar a família para um sorvete na Lagoa da Pampulha no aniversário do Miguel. Eu esticava cada centavo até ele gritar, fazendo compras de supermercado com uma calculadora e um envelope de notas cuidadosamente contadas, fazendo mágica com carne moída, batatas e amor. Você é a melhor mãe do mundo, Roberto me dizia quando chegava em casa exausto de jornadas de 14 horas e me encontrava tendo feito o jantar com o que quer que sobrasse em nossa geladeira quase vazia. Eu não sei como você consegue, mas eu sabia como conseguia. Eu fazia isso colocando as necessidades de todos os outros antes das minhas, todos os dias, sem questionar ou reclamar. Quando a Sara precisava de ajuda extra com a leitura, eu passava horas com ela todas as noites, repassando as mesmas palavras repetidamente enquanto meu próprio jantar esfriava. Quando o Miguel pegou pneumonia aos 5 anos, eu dormi numa cadeira ao lado da cama dele por 6 noites, verificando sua respiração a cada poucos minutos enquanto o Roberto trabalhava para pagar o remédio dele. Eu não estava me martirizando. Eu os amava da única maneira que sabia, completamente, abnegadamente, com cada fibra do meu ser. E por muitos anos, esse amor foi retribuído na mesma medida. A Sara me trazia dentes de leão do quintal e declarava que eram as flores mais bonitas do mundo. O Miguel se aninhava no meu colo para as histórias de ninar, seu corpo pequeno e quente confiando em mim absolutamente para manter os monstros afastados. À medida que as crianças cresciam, nossas tradições familiares se tornaram a espinha dorsal de nossas vidas. Todo sábado de manhã, fazíamos panquecas com formatos de bichinhos. Roberto era excelente em elefantes. Eu me especializava em borboletas. E as crianças criavam criaturas que só existiam em suas imaginações. Os almoços de domingo eram sagrados. A família inteira reunida em torno da nossa pequena mesa enquanto eu servia frango assado com batatas ou carne de panela. E compartilhávamos as melhores e piores partes da nossa semana. Os álbuns de fotos daqueles dias estão cheios de festas de aniversário na nossa sala. Manhãs de Natal com presentes embrulhados em jornal. Piqueniques de verão no parque municipal, onde Roberto empurrava as crianças nos balanços até seus braços doerem. Em cada foto, estamos rindo ou abraçando ou simplesmente juntos, uma unidade, um time, uma família. Mas, gradualmente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Começou quando a Sara fez 13 anos e, de repente, achava tudo o que eu fazia embaraçoso. Mãe, você não entende nada, tornou-se seu refrão constante. As roupas que eu escolhia para ela estavam erradas. Os lanches que eu preparava estavam errados. A maneira como eu acenava para me despedir quando a deixava na escola era terrivelmente errada. Eu dizia a mim mesma que era um comportamento normal de adolescente, que ela voltaria para mim eventualmente. Miguel, enquanto isso, ficava mais quieto e distante. Ele ainda me deixava abraçá-lo para dar boa noite, mas as conversas se tornaram cada vez mais difíceis. Quando eu perguntava sobre seu dia na escola, ele dava de ombros e dizia tudo bem. Depois desaparecia em seu quarto com o dever de casa e seus álbuns de figurinhas. Eu me convenci de que ele estava apenas se tornando mais independente, que isso era um desenvolvimento saudável. Roberto também percebeu as mudanças. Eles estão crescendo, Marta. Ele dizia quando eu me preocupava com a crescente frieza dos nossos filhos em relação a mim. É o que as crianças fazem. Elas se afastam dos pais para descobrir quem são. Mas elas precisam se afastar tanto assim? Eu perguntava, e ele me abraçava e prometia que eles ainda me amavam, que só estavam aprendendo a amar de maneira diferente. Quando a Sara se formou no ensino médio, ela anunciou que iria para a USP em São Paulo estudar administração. Era o sonho dela, disse ela, trabalhar na Avenida Paulista, ganhar dinheiro de verdade e viver uma vida de verdade. Não como a existência pequena e restrita com a qual crescera em Belo Horizonte.
Ela disse isso como se nossa vida juntos tivesse sido uma prisão da qual ela finalmente estava escapando. Não podíamos pagar a USP. Roberto e eu sabíamos disso, embora nenhum de nós tenha dito em voz alta no início. A mudança para outra cidade e os custos eram mais do que ele ganhava em um ano, mesmo com horas extras. Mas a Sara estava decidida, e ela havia se esforçado tanto na escola, mantido notas tão perfeitas. Como poderíamos ser os pais que esmagariam os sonhos de sua filha? Nós vamos dar um jeito, Roberto disse a ela. E eu vi o rosto dela se iluminar de alegria e possibilidade. Dar um jeito significava que eu voltei a trabalhar pela primeira vez desde que a Sara nasceu. Consegui um emprego numa lanchonete local, trabalhando no turno do café da manhã das 5 da manhã às 2 da tarde, servindo café e pão na chapa para trabalhadores da construção civil e funcionários de escritório que deixavam gorjetas em moedas e notas de R$ 2 amassadas. Meus pés inchavam nos sapatos baratos que eu podia comprar, e eu chegava em casa todos os dias cheirando a gordura e exaustão, mas valia a pena ver a empolgação da Sara com seu futuro. Roberto também pegou mais trabalho, passando os fins de semana consertando carros para vizinhos e pintando casas para amigos de amigos. Comemos muito arroz com feijão naquele ano, compramos roupas exclusivamente em brechós e cancelamos nosso telefone fixo para economizar uns trocados por mês. Mas, de alguma forma, juntamos dinheiro suficiente para mandar a Sara para São Paulo. No dia em que a levamos para a rodoviária, ela nos abraçou forte e prometeu ligar toda semana. Eu te amo, ela sussurrou no meu ouvido, e por um momento, ela era minha menininha de novo. Aquela que costumava me trazer dentes de leão e chamá-los de lindos. As ligações vieram regularmente no início. A Sara nos contava sobre suas aulas, sua colega de quarto, a energia incrível da cidade que ela sentia vibrando em seus ossos. Mas, gradualmente, as ligações se tornaram mais curtas e menos frequentes. Ela estava ocupada com os estudos, dizia. Havia trabalhos em grupo, estágios e eventos sociais que ela não podia perder. Miguel se formou 2 anos depois e decidiu ficar em Belo Horizonte para a faculdade. Fiquei aliviada por ter pelo menos um filho por perto, embora ele tivesse se tornado um jovem sério que parecia ver nossas conversas como obrigações a serem cumpridas da forma mais eficiente possível. Ele estudou engenharia da computação na UFMG e passava a maior parte do tempo livre com amigos que eu nunca conheci, fazendo atividades que ele nunca descrevia em detalhes. Como foi seu dia? Eu perguntava quando ele chegava em casa à noite. Normal. Ele respondia, indo direto para o quarto. Aconteceu alguma coisa interessante nas suas aulas? Não muito. Era como tentar conversar com um estranho que estava educadamente tolerando minha presença. Roberto e eu nos dizíamos que isso era temporário. Assim que as crianças terminassem a faculdade e começassem suas carreiras, assim que se estabelecessem e talvez tivessem suas próprias famílias, eles entenderiam o que havíamos sacrificado por eles. Eles apreciariam o amor que havíamos dado tão livremente e o retribuiriam da mesma forma. Mas não foi isso que aconteceu. Sara se formou na USP e imediatamente conseguiu um emprego em um banco de investimentos na Faria Lima. Aos 22 anos, ela ganhava mais dinheiro do que Roberto e eu juntos jamais havíamos ganhado em um ano. Ela se mudou para um estúdio nos Jardins que custava mais por mês do que nossa prestação, e quando ligou para nos contar, sua voz brilhava de sucesso e realização. Eu finalmente consegui, mãe, ela disse, e eu podia ouvir as buzinas dos táxis e o burburinho das pessoas ao fundo. É isso que eu sempre sonhei. Estou tão orgulhosa de você, eu disse a ela, e eu estava falando sério. Mas havia algo em sua voz que parecia distância, como se ela estivesse ligando de outro planeta, em vez de apenas outro estado. Miguel se formou e conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia no centro de Belo Horizonte. Ele se mudou para seu próprio apartamento, um elegante apartamento de um quarto em um prédio novo com porteiro e academia. Quando Roberto e eu fomos visitá-lo pela primeira vez, fiquei maravilhada com a cozinha moderna,
com suas bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável, o banheiro com seu chuveiro de alta pressão e piso aquecido. "Você se deu tão bem na vida", eu disse a ele, passando a mão pela bancada lisa que provavelmente custou mais do que todos os móveis do nosso apartamento juntos. "É", ele disse, sem me encarar. "Acho que sim." Mas não havia calor em sua voz, nenhum orgulho em compartilhar seu sucesso com os pais que o tornaram possível. Era como se ele estivesse mostrando seu apartamento para conhecidos educados, pessoas que ele se sentia obrigado a impressionar, mas com as quais não se importava particularmente. As crianças começaram a vir para casa com menos frequência. Sara visitava no Natal e talvez na Páscoa, vindo de São Paulo para viagens rápidas e turbulentas que pareciam mais reuniões de negócios do que reencontros de família. Miguel morava a 20 minutos de distância, mas nos via talvez uma vez por mês, geralmente para o almoço de domingo, que ele encurtava com desculpas sobre trabalho ou compromissos anteriores. Durante suas visitas, eles pareciam impacientes com nossas histórias, entediados com nossas rotinas, ansiosos para voltar às suas vidas reais. Quando eu tentava mostrar a Sara fotos de nossas antigas férias em família, ou perguntar a Miguel sobre suas memórias de infância das nossas panquecas de sábado de manhã, eles sorriam educadamente e mudavam de assunto. "Você está vivendo no passado, mãe", Sara me disse uma vez quando mencionei o quanto sentia falta de nossas tradições familiares. "Você precisa se concentrar no que está acontecendo agora." Mas o que estava acontecendo agora era que meus filhos estavam desaparecendo da minha vida, pedaço por pedaço, ano a ano. Eles ligavam no meu aniversário e no Dia das Mães. Enviavam cartões de Natal com seus nomes assinados em uma caligrafia que eu mal reconhecia. Mas o calor, a conexão, o amor profundo e constante que uma vez definiu nossa família, tudo isso parecia ter evaporado como o orvalho da manhã. Roberto também percebeu. "Eles são adultos agora", ele dizia quando eu me preocupava com o quão distantes eles haviam se tornado. "Eles têm suas próprias vidas para viver." "Mas as vidas deles precisam nos excluir completamente?" eu perguntava. Ele nunca tinha uma boa resposta para essa pergunta. Roberto teve seu primeiro ataque cardíaco aos 58 anos. Aconteceu em uma manhã de terça-feira, enquanto ele se vestia para o trabalho. Eu o ouvi chamar meu nome, sua voz estranha e sem fôlego. E quando corri para o quarto, o encontrei sentado na beira da cama, o rosto cinza de dor. A viagem de ambulância para o hospital foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Segurei a mão de Roberto enquanto os paramédicos trabalhavam ao nosso redor. E tudo o que eu conseguia pensar era em como não podia perdê-lo, como meu mundo inteiro desabaria se ele não estivesse lá para compartilhá-lo comigo. Sara voou de São Paulo naquela noite, o rosto tenso de preocupação e algo mais que eu não consegui identificar. Miguel dirigiu direto para o hospital de seu escritório e sentou-se na sala de espera conosco, com o laptop aberto, respondendo a e-mails enquanto seu pai lutava por sua vida 3/4 adiante. Roberto sobreviveu, graças a Deus, mas ele ficou diferente depois. Mais fraco, mais cauteloso, facilmente cansado por atividades que antes o energizavam. Os médicos disseram que ele poderia viver normalmente por muitos anos se cuidasse de si mesmo, mas o fio invisível que sempre o conectou à própria vida parecia desgastado e frágil. Tornei-me sua cuidadora sem qualquer decisão consciente de fazê-lo. Eu administrava seus medicamentos, agendava suas consultas médicas, monitorava sua dieta e exercícios. Quando ele se sentia forte o suficiente, dávamos pequenas caminhadas pelo nosso bairro, meu braço entrelaçado no dele enquanto nos movíamos lentamente pelas casas e lojas familiares da vida que havíamos construído juntos. As crianças visitaram com mais frequência durante a recuperação de Roberto, mas comecei a notar algo preocupante em sua atenção. Eles não estavam perguntando sobre a saúde dele porque estavam preocupados em perder o pai. Estavam perguntando sobre a saúde dele porque estavam preocupados com o que aconteceria comigo se eles o perdessem. "Mãe,
Você já pensou no que faria se o papai piorasse? Sara perguntou durante uma de suas visitas. Você quer dizer se ele morresse? Eu disse sem rodeios. Bem, sim. Você não pode cuidar deste apartamento sozinha. Você não dirige. Você não sabe nada sobre finanças, seguros ou questões legais. Talvez fosse melhor se você começasse a pensar em outras opções de moradia agora, enquanto ainda tem tempo para planejar. Outras opções de moradia. Ela queria dizer uma casa de repouso, embora fosse educada demais para dizer diretamente. Seu pai não está morrendo, eu disse a ela. E quando a hora chegar, se chegar, eu vou descobrir o que preciso fazer. Mas suas palavras plantaram uma semente de medo que crescia a cada dia. O que aconteceria comigo se Roberto morresse? Nossas economias eram modestas, na melhor das hipóteses, em grande parte esgotadas por anos de mensalidades da faculdade e contas médicas. O aluguel do apartamento era controlado, mas ainda assim caro para a renda de uma viúva. E eu tinha que admitir que Sara estava certa sobre minhas habilidades práticas. Roberto sempre cuidou das finanças, do seguro, dos negócios complicados da vida adulta. Tentei conversar com Roberto sobre meus medos, mas parecia cruel sobrecarregá-lo com minhas ansiedades quando ele estava se esforçando tanto apenas para se manter vivo. Em vez disso, comecei a prestar mais atenção quando ele equilibrava nosso talão de cheques ou lidava com as empresas de serviços públicos. Fiz perguntas sobre nossas apólices de seguro e contas de aposentadoria, tentando entender o cenário financeiro que eu poderia um dia ter que navegar sozinha. Roberto viveu por mais 6 anos após seu ataque cardíaco. Anos que foram mais tranquilos e ternos do que nosso casamento inicial havia sido. Aprendemos a encontrar alegria em coisas menores. Palavras cruzadas feitas juntos na mesa da cozinha. Filmes antigos assistidos de mãos dadas em nosso sofá. Conversas que serpenteavam por décadas de memórias compartilhadas. As crianças continuaram a se afastar cada vez mais de nossa órbita. Sara ficou noiva de um homem chamado Davi, que trabalhava no mercado financeiro e morava em uma cobertura no Itaim Bibi. Quando ela o trouxe para casa para nos conhecer, ele foi educado, mas claramente desconfortável em nosso ambiente modesto. Ele não parava de checar o celular durante o jantar e pareceu aliviado quando chegou a hora de ir embora. Miguel começou a namorar uma mulher chamada Juliana, que era advogada especializada em direito empresarial. Ela foi perfeitamente agradável durante as 2 vezes que a encontramos, mas eu podia vê-la nos arquivando em alguma categoria mental rotulada parentes inofensivos, a serem tratados em intervalos apropriados. Quando a Sara se casou, o casamento foi em São Paulo, um evento luxuoso em um hotel que custou mais por uma noite do que Roberto e eu gastamos em nosso casamento inteiro. A cerimônia foi linda, mas eu senti como se estivesse assistindo de uma grande distância, como se estivesse observando o casamento de conhecidos em vez de celebrar a felicidade da minha filha. Você está maravilhosa, querida, eu disse a Sara quando a abracei após a cerimônia. Obrigada, ela disse, mas sua atenção já estava passando por mim para a próxima pessoa na fila esperando para dar os parabéns. Miguel se casou 1 ano depois em Belo Horizonte, mas o casamento foi igualmente formal e distante. A família de Juliana preenchia a maior parte da lista de convidados, profissionais de sucesso que pareciam se comunicar inteiramente em siglas e cotações de ações. Durante a recepção, me vi sentada a uma mesa com a tia-avó de Roberto e 2 tias-avós de Juliana, todas nós sorrindo educadamente umas para as outras enquanto a verdadeira celebração acontecia ao nosso redor. Os netos começaram a chegar logo depois. Sara teve gêmeos, Laura e João, em 2008. Miguel e Juliana tiveram uma filha chamada Sofia em 2010, seguida por um filho chamado Lucas em 2012. De repente, eu era avó, um papel com o qual sonhei por anos. Mas até os netos pareciam pertencer à vida de outra pessoa, não a minha. Sara morava em São Paulo com sua família em uma casa que custou vários milhões. Quando eu visitava, o que não acontecia com frequência porque as passagens de avião eram caras e eu tinha medo de voar, os gêmeos eram educados, mas reservados.
Eles me chamavam de Vovó Marta, com vozes cuidadosas, e me mostravam seus quartos e seus brinquedos com a mesma cortesia que mostrariam a qualquer visitante adulto. Os filhos de Miguel moravam a 20 minutos de distância, mas eu os via talvez 6 vezes por ano, geralmente em festas de aniversário ou feriados, onde eu era uma das muitas adultas disputando sua atenção. Sofia era tímida e séria, sempre carregando um livro e parecendo que preferiria estar lendo a participar de reuniões de família. Lucas era mais extrovertido, mas de uma forma performática, como se tivesse aprendido que certos comportamentos eram esperados em situações sociais. Tentei me conectar com eles da maneira que imaginava que as avós deveriam se conectar com os netos. Comprei presentes para seus aniversários. Tentei lembrar de suas cores e hobbies favoritos. Fiz perguntas sobre a escola e os amigos. Mas havia uma barreira entre nós que eu não conseguia transpor. Uma parede invisível que mantinha nossos relacionamentos educados e superficiais. Talvez fosse porque eles tinham muito mais do que eu jamais pude dar a seus pais. Eles viviam em casas lindas com seus próprios quartos e banheiros, frequentavam escolas particulares, faziam aulas de música e praticavam esportes organizados. Suas vidas eram estruturadas e privilegiadas de maneiras que faziam minhas simples ofertas. Biscoitos caseiros, cachecóis tricotados à mão, histórias sobre a infância de seus pais, parecerem antiquadas e irrelevantes. Ou talvez fosse porque seus pais nunca falaram com eles sobre os sacrifícios que Roberto e eu fizemos para lhes dar vidas melhores. Talvez Sara e Miguel tivessem reescrito a história de suas infâncias, editando as partes em que seus pais trabalhavam em vários empregos e passavam necessidades para que seus filhos pudessem ter o que precisavam. Qualquer que fosse o motivo, eu permaneci para sempre na periferia da vida dos meus netos, uma personagem secundária nas histórias que eles estavam escrevendo sobre si mesmos. Roberto morreu em uma manhã de quinta-feira, em abril de 2019. Ele estava se sentindo cansado no dia anterior, mais cansado do que o normal, e eu sugeri que ele marcasse uma consulta com seu cardiologista. Mas quando acordei ao lado dele naquela manhã, ele tinha partido, o rosto pacífico e imóvel na luz da manhã que entrava pela janela do nosso quarto. Os paramédicos foram gentis, mas objetivos. Não havia nada a ser feito, explicaram. Seu coração simplesmente parou durante a noite, provavelmente sem dor ou medo. Após 43 anos de casamento, Roberto me deixou tão silenciosamente quanto viveu. O funeral foi bem frequentado por vizinhos e velhos amigos, pessoas que se lembravam de Roberto como um bom homem que trabalhou duro e amou sua família. Sara e Miguel fizeram elogios que pintaram retratos de seu pai como um pai e provedor dedicado, o que ele certamente foi. Mas, ouvindo-os falar, senti como se estivessem falando de um personagem de um livro, em vez do homem que lhes trazia café na cama quando estavam doentes, que os ensinou a andar de bicicleta, a dirigir e a equilibrar um talão de cheques. Após o serviço, após a recepção, após o último prato de salgadinhos ter sido devolvido e o último cartão de pêsames ter sido lido, me vi sozinha no apartamento que Roberto e eu compartilhamos por 23 anos. O silêncio era diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Não pacífico, não repousante, mas vazio de uma forma que parecia ecoar por todos os cômodos. As crianças foram atenciosas por algumas semanas após o funeral, ligando regularmente e passando para ver como eu estava. Mas, gradual e inevitavelmente, elas voltaram para suas próprias vidas e rotinas. E eu fui deixada para descobrir como ser uma viúva, como ficar sozinha, como ser Marta Pereira em vez de metade de Marta e Roberto. Foi quando as verdadeiras mudanças começaram. Um mês após a morte de Roberto, Miguel começou a sugerir que eu poderia ser mais feliz em um apartamento menor. "Este lugar é muito grande para você agora, mãe", ele dizia quando visitava. "E o aluguel só vai continuar subindo. Você não ficaria mais confortável em algum lugar com menos manutenção, menos escadas para subir?" Sara abordou o problema de um ângulo diferente.
Durante nossas conversas por telefone, ela mencionava casualmente condomínios para idosos sobre os quais tinha ouvido falar. Lugares onde os idosos poderiam manter sua independência enquanto tinham acesso a serviços de apoio. Não é uma casa de repouso, mãe, ela esclarecia rapidamente. É mais como um resort, onde todo mundo, por acaso, tem mais de 65 anos. Eu entendia o que eles estavam realmente dizendo. Eles queriam que eu desaparecesse em algum ambiente institucional onde eu não seria mais responsabilidade deles, onde eles poderiam visitar ocasionalmente e sentir que estavam sendo bons filhos sem ter que realmente cuidar de sua mãe idosa. Mas eu não estava pronta para desaparecer. Eu tinha 70 anos, não 90. Eu era saudável, móvel, capaz de cuidar de mim mesma. Mais importante, o apartamento na Muca era o último lugar na Terra onde eu ainda me sentia conectada a Roberto, a infância dos meus filhos, a mulher que eu era antes que o luto e a solidão começassem a me apagar pedaço por pedaço. Eu não vou me mudar, disse a ambos, firme e repetidamente. Esta é a minha casa. A decepção deles foi sutil, mas inconfundível. Eles esperavam uma solução rápida e limpa para o problema que eu representava. E, em vez disso, teriam que continuar lidando com uma mãe que se recusava a desaparecer convenientemente. Foi quando as conversas financeiras começaram. Miguel assumiu a administração do espólio de Roberto, o que não era complicado, já que não tínhamos muito o que administrar. Havia um pequeno seguro de vida, nossa modesta conta poupança e os benefícios mensais do INSS, aos quais eu tinha direito como viúva de Roberto. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para cobrir meu aluguel e despesas básicas se eu fosse cuidadosa. Mas Miguel parecia preocupado com minha capacidade de lidar com as finanças de forma responsável. Mãe, você nunca equilibrou um talão de cheques na vida, ele disse durante uma de nossas conversas. O pai sempre cuidou de tudo isso. Talvez fosse melhor se eu administrasse suas contas, só para garantir que todas as contas sejam pagas em dia. A sugestão era razoável na superfície, mas algo nela me deixou desconfortável. Eu observei Roberto cuidar de nossas finanças por 40 anos. Eu entendia como funcionavam os orçamentos, como priorizar despesas, como esticar um real quando necessário. Só porque eu nunca fui a pessoa que assinava os cheques não significava que eu era incapaz de aprender. Agradeço sua preocupação, disse a Miguel. Mas acho que posso administrar meu próprio dinheiro. A decepção dele foi mais óbvia desta vez. Mãe, só estou tentando te ajudar. Não quero que você fique confusa ou sobrecarregada. Confusa. Sobrecarregada. Como se eu já estivesse entrando na senilidade aos 70 anos. Sara abordou a mesma questão de seu próprio ângulo. Durante uma de suas visitas, ela sugeriu que eu talvez quisesse considerar dar a ela uma procuração, apenas como precaução caso eu ficasse incapaz de tomar decisões por mim mesma. É apenas uma medida de segurança, mãe, ela explicou. Você está saudável agora. Mas e se você tivesse um derrame ou desenvolvesse demência? Se algo acontecesse com você, Miguel e eu precisaríamos de autoridade legal para agir em seu nome. Novamente, a lógica parecia sólida. Mas havia algo em seu tom, algo ansioso e antecipatório, que me fez hesitar. Deixe-me pensar sobre isso, eu disse. Claro, leve o tempo que precisar, Sara respondeu. Mas eu podia ver a frustração piscando por trás de seu sorriso educado. Nos meses seguintes, as sugestões se tornaram mais insistentes. Eu precisava de ajuda para administrar meus medicamentos, diziam eles, embora eu nunca tivesse perdido uma dose ou tomado os comprimidos errados. Eu precisava que alguém me visitasse regularmente, diziam eles, porque morar sozinha na minha idade era perigoso. Eu precisava simplificar minha vida, diziam eles, porque eu estava envelhecendo e me tornando menos capaz de lidar com decisões complexas. A cada conversa, eu me sentia menor e mais impotente aos olhos deles. A mulher competente que os criou, que administrou uma casa, teve empregos e tomou inúmeras decisões grandes e pequenas, estava sendo reescrita como uma pessoa idosa, confusa
que precisava de supervisão e orientação constantes. Mas a verdade era que eu estava me virando muito bem sozinha. Aprendi a equilibrar meu talão de cheques, pagar contas online e navegar no labirinto do plano de saúde e do INSS. Eu pegava o ônibus para consultas médicas e para fazer compras. Mantinha amizades com vizinhos, era voluntária em um programa de alfabetização local e lia vorazmente da biblioteca pública. Eu não estava em declínio ou perdendo minhas faculdades. Pelo contrário, estava me tornando mais forte e independente. Mas meus filhos pareciam determinados a ver apenas fragilidade e incompetência. O ponto de ruptura veio quando caí no meu banheiro uma noite em dezembro de 2020. Não foi uma queda séria. Escorreguei em um ponto molhado e machuquei meu quadril e cotovelo. Mas Miguel agiu como se fosse a prova de que eu não podia mais viver sozinha com segurança. Mãe, é exatamente com isso que estávamos preocupados. Ele disse quando chegou ao meu apartamento depois que eu liguei para avisá-lo do que havia acontecido. E se você tivesse batido a cabeça? E se tivesse quebrado alguma coisa? Você poderia ter ficado lá por dias antes que alguém a encontrasse. Mas eu não bati a cabeça, apontei. Eu não quebrei nada. Eu liguei para você imediatamente. Eu lidei com a situação exatamente como qualquer adulto razoável lidaria. Desta vez, ele disse. Mas e da próxima vez? Foi quando eles começaram a pesquisar casas de repouso sem me consultar. Sarah ligava com relatórios sobre lugares que encontrou online que pareciam muito bons e tinham todas as comodidades que eu poderia querer. Miguel me levava para passar de carro por prédios na Muca e no Tatuapé, apontando características como enfermagem 24 horas e botões de emergência em todos os cômodos. Não estamos tentando nos livrar de você, mãe, Sarah me garantiu durante uma dessas conversas. Só queremos que você esteja segura e bem cuidada. Mas parecia exatamente que eles estavam tentando se livrar de mim. Parecia que eles haviam decidido que eu era um fardo inconveniente e estavam procurando a maneira mais palatável de me tornar responsabilidade de outra pessoa. Comecei a temer nossos telefonemas e visitas. Cada interação parecia uma negociação onde eles tentavam desgastar minha resistência aos seus planos para minha vida. Eles falavam comigo nos tons pacientes e condescendentes que as pessoas usam com crianças ou pessoas com deficiências cognitivas. Sabemos que é uma grande mudança, mãe, mas mudanças podem ser boas. Você pode realmente gostar de ter outras pessoas da sua idade para socializar. Você não terá mais que se preocupar em cozinhar ou limpar. Outra pessoa cuidará de tudo isso para você. Pense nisso como uma aventura, mãe. Uma chance de tentar algo novo. Uma aventura. Como se ser armazenada com outros idosos descartados fosse algum tipo de oportunidade emocionante, em vez do fim da minha independência e autonomia. Foi quando percebi algo que me gelou até os ossos. Meus filhos não estavam agindo por amor ou preocupação genuína com meu bem-estar. Eles estavam agindo por conveniência e interesse próprio. Ter uma mãe independente que morava sozinha e tomava suas próprias decisões era um inconveniente para eles. Significava que eles poderiam receber ligações se eu estivesse doente ou solitária. Significava que eles se sentiam obrigados a visitar ocasionalmente ou a me incluir nos planos de feriados. Significava que ainda havia uma lembrança viva de sua infância, dos sacrifícios que seus pais fizeram, do amor que receberam e aparentemente esqueceram. Era muito mais fácil ter uma mãe guardada em algum lugar seguro e supervisionado, onde suas necessidades pudessem ser atendidas por profissionais pagos e suas demandas por seu tempo e atenção pudessem ser minimizadas. Mas então a pandemia chegou e tudo piorou. De repente, eu estava verdadeiramente isolada, incapaz de ver amigos ou participar de atividades, dependente de serviços de entrega para compras e remédios. As crianças não podiam visitar mesmo que quisessem, o que na maioria das vezes não queriam. E nosso único contato era através de telefonemas que se tornavam cada vez mais impessoais e protocolares. Você está se cuidando, mãe? Está usando máscara quando sai? Está recebendo entregas de supermercado suficientes?
Eles estavam marcando itens de uma lista mental, certificando-se de que eu ainda estava viva e não criando problemas para eles. Mas não havia calor ou interesse genuíno na minha vida diária, nos meus medos sobre a pandemia, na minha solidão que estava se tornando tão profunda que parecia um peso físico pressionando meu peito. Durante aqueles longos meses de confinamento, comecei a entender que eu havia me tornado um fantasma na minha própria família. Eu existia, mas mal. Eu importava, mas apenas como uma fonte de obrigação e inconveniência. O amor que eu dei tão livremente por tantos anos não foi retribuído ou sequer particularmente lembrado. Em vez disso, foi consumido como combustível e esquecido, deixando-me vazia e invisível. Foi quando as visitas noturnas começaram. Foi a Sarah quem primeiro sugeriu que alguém deveria passar para ver como eu estava durante a noite. Mãe, você fica sozinha nesse apartamento por 12 horas seguidas, ela disse durante uma de nossas ligações no início de 2021. E se você caísse e não conseguisse alcançar o telefone? E se tivesse uma emergência médica? Não teríamos como saber até que fosse tarde demais. Apontei que eu tinha uma pulseira de alerta médico que chamaria ajuda se eu precisasse. Lembrei-a de que dormia com o telefone na mesa de cabeceira e havia programado os números deles na descagem rápida. Mas ela descartou essas precauções como insuficientes. A tecnologia falha, mãe. E se a bateria do seu telefone acabasse? E se o sistema de alerta falhasse? Precisamos de um plano B. O plano B, aparentemente, era contratar uma enfermeira noturna que passaria por volta das 9 todas as noites, para garantir que eu estava tomando meus medicamentos corretamente e me preparando para dormir com segurança. A enfermeira teria uma chave do meu apartamento e entraria silenciosamente para não me perturbar se eu já estivesse dormindo. É só para nossa tranquilidade, Miguel acrescentou quando ligou para discutir o arranjo. Sabemos que você é capaz de se cuidar, mas estamos preocupados com emergências. Eu queria recusar, mas eles haviam desgastado minha resistência com meses de pressão e manipulação. Eu estava cansada de lutar contra eles. Cansada de defender minha competência e independência. Cansada de ser feita sentir egoísta por querer viver minha vida nos meus próprios termos. Tudo bem, eu disse. Se isso vai fazer vocês se sentirem melhor, podemos tentar por algumas semanas. Foi assim que Helena entrou na minha vida. Ou assim eu pensei. Helena era tudo o que eu esperava que uma cuidadora fosse. Profissional, mas calorosa, competente, mas não condescendente. Ela respeitava minha independência enquanto fornecia a garantia de que alguém se importava com meu bem-estar. Durante suas breves visitas, ela media minha pressão arterial, separava meus comprimidos para o dia seguinte e perguntava sobre meu nível de conforto e quaisquer preocupações que eu pudesse ter. Mas mais importante, ela me tratava como uma pessoa que valia a pena conhecer. Ela perguntava sobre meu dia, ouvia minhas histórias sobre o bairro, compartilhava pequenos detalhes de sua própria vida. Por 20 ou 30 minutos a cada noite, eu me sentia menos sozinha no mundo. É por isso que a traição foi tão devastadora quando finalmente entendi a verdade. Deixe-me ser clara sobre o que aconteceu naquela noite, porque os detalhes importam, e porque preciso que você entenda toda a extensão de como meus filhos conspiraram contra mim. A pessoa que entrou no meu apartamento com a minha chave, que me roubou enquanto eu estava deitada aterrorizada na minha cama, não era um criminoso qualquer a quem meus filhos inadvertidamente deram acesso. De acordo com o que ele me disse antes de sair, meu filho e minha filha forneceram a ele informações detalhadas sobre meus bens, minhas rotinas e minhas vulnerabilidades. Eles deram a ele um inventário de tudo que valia a pena roubar e garantiram que eu estava ficando esquecida e confusa, improvável de notar pequenos furtos ou de se lembrar deles com clareza suficiente para criar problemas. Em outras palavras, eles me entregaram a alguém que eles sabiam que me vitimizaria. Alguém que eles essencialmente contrataram para esvaziar meu apartamento de qualquer coisa valiosa enquanto eu dormia. Mas por que eles fariam tal coisa? A resposta ficou clara nos dias seguintes,
quando comecei a investigar os arranjos financeiros que eles fizeram sem meu conhecimento ou consentimento. Começou com os pagamentos da enfermeira noturna. Quando liguei para a agência cujo nome estava no contrato que encontrei, eles não tinham registro de ter contratado ninguém chamada Helena para me verificar. Na verdade, eles não tinham nenhum registro do meu caso. O contrato era falso, um adereço projetado para me fazer acreditar que meus filhos estavam pagando por cuidados legítimos. Mas alguém estava descontando cheques emitidos da minha conta para pagar por esse serviço inexistente. Quando examinei meus extratos bancários com mais cuidado, descobri que R$ 150 estavam sendo retirados toda semana, supostamente para cuidados de enfermagem, mas na verdade desaparecendo em contas que não consegui rastrear. Isso foi só o começo. Nas semanas seguintes, descobri uma rede de cobranças e transferências não autorizadas que vinham drenando minhas contas há meses. Pequenas quantias, cuidadosamente escolhidas para evitar acionar alertas automáticos de fraude do meu banco. R$ 25 aqui para uma consulta médica que nunca recebi. R$ 50 ali para serviços de transporte que nunca usei. R$ 35 para a entrega de medicamentos que nunca aconteceu. Individualmente, essas cobranças eram pequenas o suficiente para que eu pudesse tê-las ignorado ou atribuído a despesas legítimas das quais havia me esquecido. Mas juntas, somavam quase R$ 2.000 ao longo de 6 meses. Dinheiro que foi roubado de mim sistemática e metodicamente. A descoberta mais devastadora foi que alguém estava fazendo perguntas sobre minhas apólices de seguro de vida e contas de aposentadoria, usando informações pessoais que apenas meus filhos poderiam ter fornecido. Ligações foram feitas para minha seguradora, perguntando sobre beneficiários e procedimentos de pagamento. Cartas foram enviadas ao INSS, solicitando informações sobre benefícios de pensão e planejamento sucessório. Alguém estava planejando minha morte, calculando quanto dinheiro herdaria, e aparentemente ficando impaciente com o cronograma natural. Mas o roubo não era apenas financeiro, era também emocional e psicológico. Percebi que toda a conversa que tive com meus filhos no último ano foi uma manipulação projetada para me fazer duvidar de minha própria competência e independência. Cada expressão de preocupação com minha segurança foi calculada para enfraquecer minhas defesas. Cada sugestão sobre casas de repouso visava me remover completamente da equação para que pudessem acessar meus ativos sem interferência. Eles estavam me manipulando psicologicamente, minando sistematicamente minha confiança em minhas próprias percepções e habilidades para que eu me tornasse mais complacente e fácil de controlar. Quando reclamei de me sentir confusa ou sobrecarregada, não era porque eu estava realmente em declínio cognitivo. Era porque eles estavam criando intencionalmente caos e incerteza em minha vida. A falsa enfermeira noturna era apenas um elemento em uma campanha mais ampla de guerra psicológica, projetada para me convencer de que eu precisava de sua ajuda e proteção. Mas o que eles estavam realmente oferecendo era exploração disfarçada de cuidado. O homem que me roubou naquela noite era funcionário deles, pago para me roubar em incrementos pequenos o suficiente para que eu não notasse ou pudesse atribuir à minha própria memória falha. Ele era o batedor avançado deles, testando minhas defesas e catalogando minhas vulnerabilidades em preparação para qualquer assalto final que estivessem planejando. Não sei se eles pretendiam que eu descobrisse a verdade naquela noite. Talvez eles presumissem que eu dormiria durante o assalto, ou que se eu acordasse, estaria confusa e assustada demais para juntar as peças do que realmente estava acontecendo. Talvez eles pensassem que eu me culparia, presumiria que imaginei coisas ou entendi mal a situação, mas eles me subestimaram. Eles passaram tantos meses me tratando como uma velha indefesa e confusa que se esqueceram de que eu ainda era a mesma pessoa que os criou, protegeu e se sacrificou por eles por décadas. Eu ainda era capaz de pensar com clareza, agir com decisão e lutar quando encurralada. A faca debaixo do meu travesseiro não era apenas uma arma, era um símbolo da minha recusa em ser vitimizada silenciosamente. E quando me levantei naquele quarto escuro e disse àquele ladrão para sair da minha casa, não estava apenas defendendo meus bens.
Estava defendendo minha dignidade, minha autonomia e meu direito de existir no mundo como algo mais do que uma presa. Mas o confronto com o ladrão foi apenas o começo do meu despertar. O verdadeiro trabalho de libertação começou na manhã seguinte, quando me sentei à mesa da cozinha, bebendo chá com as mãos que finalmente pararam de tremer, e comecei a planejar minha revolta. O primeiro passo foi a documentação. Passei o dia seguinte inteiro revisando meus registros financeiros, imprimindo extratos bancários e criando uma linha do tempo de cobranças não autorizadas e atividades suspeitas. Fiz cópias de tudo e as guardei em uma pasta rotulada Provas, que mantive no armário do meu quarto, atrás dos casacos de inverno que meus filhos nunca pensariam em procurar. O segundo passo foi mudar todas as minhas senhas e códigos de segurança. Liguei para meu banco, empresas de cartão de crédito e todas as outras instituições financeiras que tinham minhas informações, alertando-os sobre fraudes potenciais e solicitando novos números de conta. Configurei alertas por e-mail para qualquer transação acima de R$ 25 e notificações diárias por texto dos saldos da minha conta. O terceiro passo foi proteger meu apartamento. Mandei instalar novas fechaduras na minha porta da frente e dei chaves apenas para a dona Lúcia, a vizinha, que havia oferecido várias vezes ao longo dos anos para ajudar se eu precisasse de algo. Instalei uma câmera de segurança no meu corredor que gravaria qualquer pessoa entrando ou saindo do meu apartamento. Comprei um pequeno cofre para guardar documentos importantes e o dinheiro de emergência que guardava para emergências genuínas. Mas o passo mais importante foi emocional. Eu tinha que parar de proteger meus filhos das consequências de suas ações. Por 47 anos, dei desculpas para o egoísmo dos meus filhos, justifiquei sua frieza e me convenci de que sua indiferença era apenas independência. Eu dizia a mim mesma que eles estavam ocupados, que tinham suas próprias vidas para viver, que era injusto da minha parte esperar mais atenção e afeto do que eles eram capazes de dar. Mas o que aconteceu naquela noite não foi independência ou negligência nascida de agendas lotadas. Foi exploração deliberada e calculada. Eles olharam para sua mãe idosa e viram apenas um obstáculo para sua herança, um problema a ser resolvido, um recurso a ser extraído. Eles contrataram alguém para me roubar enquanto eu dormia. Eles roubaram dinheiro das minhas contas enquanto fingiam arranjar cuidados para mim. Eles trabalharam sistematicamente para minar minha confiança e independência, enquanto afirmavam estar preocupados com minha segurança. O mais devastador foi que eles fizeram tudo isso mantendo a aparência de serem filhos amorosos e dedicados, que estavam simplesmente tentando ajudar sua mãe idosa a navegar pelos desafios do envelhecimento. A traição foi tão completa, tão impressionante em seu alcance e crueldade, que eu quase não consegui processá-la emocionalmente. Como você concilia 47 anos de amor materno com a descoberta de que seus filhos te veem como um alvo, uma vítima, uma fonte de ativos a serem colhidos? Mas enquanto eu estava sentada na minha cozinha naquela manhã, cercada por papéis que documentavam seus crimes contra mim, senti algo que não experimentava há anos: clareza. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu podia ver minha situação claramente, sem a névoa de culpa e obrigação que vinha turvando meu julgamento. Meus filhos não eram adultos bem-intencionados, mas equivocados, tentando ajudar sua mãe idosa. Eles eram predadores que me identificaram como uma presa vulnerável e estavam trabalhando sistematicamente para me explorar e eliminar. A percepção foi aterrorizante e libertadora na mesma medida. Aterrorizante porque significava que eu estava verdadeiramente sozinha no mundo, sem as conexões familiares com as quais eu contava para apoio emocional e prático. Mas libertadora porque significava que eu estava livre para parar de fingir, parar de dar desculpas e parar de proteger pessoas que estavam trabalhando ativamente para me prejudicar. Naquela tarde, liguei para Miguel. "Oi, mãe", ele disse quando atendeu o telefone, sua voz carregando aquele tom familiar de obrigação educada. "Como você está se sentindo hoje?"
Eu estava sentindo muitas coisas: raiva, traição, coração partido e determinação. Mas não compartilhei nada disso com ele. Em vez disso, eu disse: preciso falar com você e com a Sarah sobre algo importante. Podemos marcar uma videochamada para esta noite? Claro, ele disse, e eu pude ouvi-lo checando sua agenda. Está tudo bem? Você parece chateada. Discutiremos isso esta noite, eu disse. 7 horas. Certifique-se de que a Sarah esteja disponível. Passei o resto do dia me preparando para o que eu sabia que seria a conversa mais importante da minha vida. Organizei minha pasta de provas, pratiquei o que queria dizer e me preparei emocionalmente para as respostas que esperava receber. Eu não estava preparada para perdoar ou me reconciliar. Eu não estava interessada em suas explicações ou desculpas. Eu estava cansada de ser a vítima deles. E estava pronta para dizer isso a eles de forma direta e inconfundível. Exatamente às 7 horas, abri meu notebook e entrei na videochamada. Sarah apareceu primeiro, ligando do que parecia ser seu escritório em casa, o rosto cuidadosamente composto em uma expressão de atenção preocupada. Miguel entrou alguns minutos depois, seu apartamento visível atrás dele com seus móveis caros e janelas do chão ao teto. Oi, mãe, Sarah disse animadamente. O Miguel disse que você queria falar conosco sobre algo. O que está acontecendo? Olhei para eles através da tela. Minha filha com seu cabelo perfeitamente arrumado e blusa de grife. Meu filho com sua confiança casual e postura relaxada. E por um momento, senti um impulso maternal familiar de protegê-los da dor, de encontrar alguma maneira de amenizar o conflito e preservar nossos laços familiares. Mas então me lembrei do homem no meu quarto, do inventário dos meus bens em seu caderno, de sua menção casual aos planos que eles fizeram para mim. Lembrei-me do contrato falso, do dinheiro roubado, dos meses de manipulação psicológica para me fazer duvidar das minhas próprias percepções. Alguém invadiu meu apartamento na noite passada. Eu disse sem preâmbulos. Alguém que tinha uma chave e conhecimento detalhado dos meus bens e rotinas. Alguém que vocês contrataram para me roubar enquanto eu dormia. O silêncio que se seguiu foi profundo. Observei seus rostos com atenção, procurando por qualquer sinal de surpresa ou confusão genuína. Mas o que vi em vez disso foi uma troca rápida de olhares entre eles, um momento de comunicação silenciosa que me disse tudo o que eu precisava saber. Mãe, isso é terrível, Sarah disse finalmente. Você chamou a polícia? Você se machucou? Não, eu disse. Minha voz afiada o suficiente para cortar sua performance. Não finja que não sabe do que estou falando. Eu encontrei o contrato falso. Eu encontrei as cobranças não autorizadas nos meus extratos bancários. Eu sei sobre as investigações na minha seguradora e no INSS. Miguel se inclinou um pouco para a frente, sua expressão mudando de preocupação fingida para algo mais calculista. Mãe, você está confusa. Talvez a invasão tenha te assustado mais do que você imagina. Por que não vamos aí te ajudar a resolver? Eu não estou confusa, interrompi. Tenho 73 anos, não 73 anos de senilidade. Sei ler extratos bancários. Sei verificar contratos. Sei seguir um rastro de fraude que leva diretamente a vocês dois. Outro momento de silêncio, e então Sarah tentou uma abordagem diferente. Mãe, mesmo que houvesse algumas irregularidades nas suas contas, tenho certeza de que há uma explicação razoável. Talvez tenha sido algum tipo de roubo de identidade, ou talvez a agência de enfermagem tenha cometido alguns erros de cobrança. Essas coisas acontecem com idosos o tempo todo. Idosos. A condescendência em sua voz era tão espessa que eu podia praticamente senti-la. A explicação razoável, eu disse, é que meus filhos têm me roubado sistematicamente enquanto fingem arranjar cuidados para mim. A explicação razoável é que vocês deram a um ladrão minha chave e um inventário dos meus bens para que ele pudesse me roubar em incrementos pequenos o suficiente para que eu não notasse. Isso é loucura, mãe, disse Miguel, sua voz subindo um pouco. Por que faríamos algo assim?
Somos seus filhos. Nós te amamos. Amam? Eu perguntei. Porque amor não se parece com roubo. Amor nem se parece com contratar estranhos para violar a casa e a segurança da sua mãe. Amor não se parece com manipular alguém para acreditar que é incompetente para que você possa controlar seus bens. Peguei a pasta de provas que havia preparado e a segurei para a câmera. Eu tenho documentação de tudo. Cada cobrança falsa, cada saque não autorizado, cada mentira que vocês contaram sobre meu cuidado e segurança. Eu sei exatamente o que vocês têm feito. E sei exatamente por que têm feito isso. Pela primeira vez na conversa, meus 2 filhos pareceram genuinamente abalados. As máscaras cuidadosas de preocupação e confusão estavam escorregando, revelando algo mais duro e desesperado por baixo. Mãe, por favor, disse Sara, sua voz assumindo uma qualidade suplicante. Você é nossa mãe. Nós nunca te machucaríamos intencionalmente. Se o dinheiro sumiu, se houve problemas com os cuidados de enfermagem, podemos resolver isso juntos. Podemos consertar isso. Consertar isso? Repeti. Como se conserta a traição? Como se conserta o fato de que vocês olharam para sua mãe idosa e viram apenas um obstáculo para sua herança? Não é assim, disse Miguel rapidamente. Estávamos tentando te ajudar. Talvez tenhamos cometido alguns erros, talvez os arranjos não fossem perfeitos, mas nossas intenções eram boas. Suas intenções, eu disse, eram me roubar sistematicamente até que não houvesse mais nada para roubar. Suas intenções eram me convencer de que eu era incompetente para que vocês pudessem assumir o controle dos meus bens e da minha vida. Suas intenções eram me depositar em alguma instituição onde eu seria problema de outra pessoa, enquanto vocês liquidavam tudo pelo que trabalhei. Fiz uma pausa, deixando o peso de minhas palavras assentar na conversa. Então eu disse as palavras que vinha praticando o dia todo, as palavras que mudariam tudo entre nós para sempre. Eu não serei mais sua vítima. Não serei roubada, manipulada ou enganada. Não serei convencida de que preciso de proteção de pessoas que estão trabalhando ativamente para me prejudicar. E não vou fingir que esta conversa é sobre mal-entendidos ou boas intenções que deram errado. Peguei a foto de família que havia colocado na mesa ao lado do meu notebook. Uma foto de nós 4 tirada no Natal, 3 anos antes, todos sorrindo para a câmera com os braços uns nos outros. Com lentidão deliberada, rasguei a fotografia ao meio, separando-me deles. É isso que realmente somos, eu disse, segurando os pedaços rasgados. Esta é a verdade sobre nossa família. Eu estou sozinha, e vocês são predadores. Não há amor aqui, nenhuma conexão, nenhum relacionamento que valha a pena preservar. Sara começou a chorar, embora eu tenha notado que as lágrimas pareciam mais frustradas do que genuinamente tristes. Mãe, por favor, não faça isso. Não jogue fora nossa família inteira por causa de um mal-entendido. Podemos resolver isso. Podemos melhorar as coisas. Vocês não podem melhorar as coisas, eu disse. Vocês não podem desfazer o roubo. Vocês não podem desfazer o conhecimento de que contrataram alguém para me roubar. Vocês não podem apagar o fato de que passaram meses mentindo para mim, me manipulando e planejando minha eliminação. Levantei-me da mesa, ainda segurando a fotografia rasgada. A partir deste momento, não sou mais sua mãe em nenhum sentido significativo. Não estou mais disponível para ser usada, controlada ou vitimizada. Não estou mais interessada em suas explicações, seus pedidos de desculpa ou suas promessas de fazer melhor. Mãe, espere. Miguel começou a dizer, mas eu o interrompi. Se tentarem me contatar novamente, vou denunciar o roubo e a fraude à polícia. Se tentarem entrar no meu apartamento, vou mandar prendê-los por invasão de domicílio. Se espalharem mentiras sobre minha competência mental ou minha capacidade de cuidar de mim mesma, vou entrar com uma ação legal por difamação. Movi-me em direção ao meu notebook, preparando-me para encerrar a chamada, mas eu tinha mais uma coisa a dizer. Passei 47 anos amando vocês incondicionalmente, me sacrificando por vocês de bom grado e protegendo-os das consequências de seu próprio egoísmo. Eu lhes dei tudo o que tinha,
e vocês me pagaram me tratando como uma presa. Mas eu não sou uma presa. Não sou uma vítima. Sou uma mulher que finalmente parou de proteger pessoas que estavam trabalhando ativamente para destruí-la. Cliquei no botão para encerrar a chamada e seus rostos desapareceram da minha tela, deixando-me sozinha no meu apartamento silencioso com os pedaços de nossa fotografia de família rasgada espalhados na mesa à minha frente. Por um longo momento, fiquei sentada no silêncio, sentindo o peso do que acabara de fazer se abater sobre mim como um cobertor pesado. Eu havia rompido os laços com meus filhos, me isolado das últimas conexões familiares que me restavam no mundo. Em uma conversa, passei de mãe e avó a estar verdadeiramente, completamente sozinha. Mas, à medida que o choque inicial passava, percebi que sentia algo que não experimentava há anos: paz. A ansiedade constante sobre a aprovação deles, suas expectativas, seus planos para minha vida, tudo isso se foi. A culpa por não ser grata o suficiente por sua atenção, por não ser complacente o suficiente com suas sugestões, tudo isso havia evaporado. O medo de decepcioná-los ou perder seu amor, esse medo era sem sentido agora, porque não havia amor a perder. Eu estava livre. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem a faca debaixo do travesseiro. Dormi sem acordar sobressaltada a cada som, sem medo de que alguém pudesse entrar no meu apartamento para me fazer mal. O perigo real nunca foram criminosos aleatórios ou emergências médicas. Foram meus próprios filhos, e agora eu estava protegida deles pelo simples ato de recusa. Mas minha libertação ainda não estava completa. Nos dias e semanas seguintes, eles tentaram recuperar o poder sobre mim através de todas as táticas de manipulação que já aprenderam. As ligações começaram na manhã seguinte. Sara ligou 6 vezes antes do meio-dia, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas que variavam de raivosas a suplicantes e friamente ameaçadoras. Ela me acusou de ser mentalmente instável. Afirmou que eu estava tendo algum tipo de colapso que exigia intervenção médica e sugeriu que meu comportamento era a prova de que eu não podia mais viver de forma independente. Quando não respondia às suas chamadas, ela recrutou Miguel para tentar uma abordagem diferente. Suas mensagens eram mais calculadas, focando em preocupações práticas e realidades financeiras. Ele me lembrou que eu era idosa, sozinha e vulnerável. Ele sugeriu que me afastar do apoio familiar era perigoso e potencialmente fatal. Ele se ofereceu para perdoar minhas acusações e começar de novo se eu apenas fosse razoável e aceitasse a ajuda deles. Quando as ligações falharam, eles tentaram e-mail, mensagens de texto e até uma série de cartas entregues no meu prédio. Cada comunicação foi projetada para encontrar um ponto de pressão diferente, uma vulnerabilidade diferente que eles poderiam explorar para recuperar o controle sobre mim. Eles ameaçaram chamar o conselho do idoso e me denunciar como uma idosa vulnerável que estava sendo negligenciada ou se autonegligenciando. Eles ameaçaram contatar meu médico e expressar preocupações sobre meu estado mental. Eles ameaçaram congelar minhas contas bancárias enquanto aguardavam uma investigação de minha competência. Mas a cada ameaça, a cada manipulação, a cada tentativa de me arrastar de volta para sua teia de controle, eu me tornava mais forte e mais certa de que havia feito a escolha certa. O desespero deles revelou a verdade sobre nosso relacionamento de maneiras que sua falsa preocupação nunca poderia. Eles não estavam preocupados em perder uma mãe amada. Estavam preocupados em perder o acesso à sua vítima. O golpe mais devastador veio 3 semanas após nosso confronto por videochamada. Sara postou uma mensagem longa e cuidadosamente elaborada em sua página do Facebook, descrevendo meu declínio e pedindo orações e apoio durante este momento difícil para nossa família. De acordo com sua narrativa pública, eu havia me tornado paranoica e delirante, fazendo acusações absurdas contra meus filhos amorosos que estavam apenas tentando me ajudar a envelhecer com segurança e dignidade. Ela pintou um quadro de uma idosa confusa que estava afastando as mesmas pessoas que tentavam protegê-la de seu próprio julgamento falho.
A postagem foi compartilhada dezenas de vezes por amigos e familiares em comum que não sabiam nada sobre a situação real. Recebi ligações de parentes distantes sugerindo que eu deveria ser mais grata pela devoção de meus filhos, mais compreensiva com a posição difícil em que os estava colocando. Recebi mensagens de vizinhos expressando preocupação com meu bem-estar e se oferecendo para ajudar a mediar o conflito familiar. A manipulação social foi magistral. Sarah se posicionou como a filha sofredora tentando cuidar de uma mãe ingrata e mentalmente instável. Qualquer pessoa que ouvisse apenas a sua versão dos eventos naturalmente simpatizaria com ela e me veria como o problema que precisava ser resolvido. Mas eu aprendi algo importante durante aquelas semanas de assédio e manipulação. As opiniões de outras pessoas sobre minhas escolhas não poderiam me machucar, a menos que eu lhes desse permissão para fazê-lo. Vivi toda a minha vida adulta buscando aprovação, evitando conflitos e priorizando o conforto de outras pessoas em detrimento de minhas próprias necessidades. Passei décadas me tornando menor e mais silenciosa para que os outros pudessem se sentir maiores e mais barulhentos. Aceitei migalhas de afeto e me convenci de que eram amor. Mas agora, eu estava farta de tudo isso. Estava farta de me importar se estranhos no Facebook pensavam que eu era uma mãe ingrata. Estava farta de me preocupar com o que parentes distantes pensavam sobre minha situação familiar. Estava farta de buscar validação de pessoas que não me conheciam e não tinham nenhum interesse no meu bem-estar. A única opinião que importava era a minha, e eu sabia com certeza absoluta que havia feito a escolha certa. Um mês após a videochamada, o assédio finalmente parou. Meus filhos aparentemente perceberam que eu não seria quebrada ou manipulada de volta à conformidade. Eles passaram para qualquer plano B que tivessem desenvolvido para acessar meus ativos sem minha cooperação. E foi aí que meu verdadeiro renascimento começou. Comecei com pequenos atos de autocuidado que pareceram revolucionários após meses de ansiedade e medo. Comprei flores frescas para a mesa da minha cozinha, margaridas amarelas brilhantes que me lembravam dos buquês que eu costumava colher quando criança. Rearranjei meus móveis para criar um canto de leitura perto da janela, onde eu pudesse sentar confortavelmente e observar as estações mudando no pequeno parque do outro lado da rua. Entrei para o centro de convivência para idosos do meu bairro, algo que sempre evitei porque parecia admitir que eu era velha e necessitada. Mas as atividades e conexões sociais acabaram sendo exatamente o que eu precisava. Inscrevi-me em uma aula de pintura em aquarela e descobri que tinha talento para capturar a luz e a sombra das paisagens urbanas. Entrei para um clube do livro, onde discussões ponderadas me lembraram que eu ainda tinha opiniões que valiam a pena compartilhar e ideias que valiam a pena explorar. Mais importante, comecei a formar amizades genuínas com pessoas que me viam como eu realmente era, não como alguém a ser gerenciada ou manipulada. Havia a Rosa, uma diretora de escola aposentada que imigrou de Porto Rico na década de 1960 e criou 5 filhos enquanto fazia seu mestrado à noite. Havia a Helena, uma ex-enfermeira cujo marido havia morrido 2 anos antes e que entendia os desafios particulares de recomeçar aos 70 anos. Essas mulheres se tornaram minha família escolhida, a rede de apoio que construí para substituir a família biológica que me rejeitou e explorou. Cuidávamos umas das outras com carinho genuíno, compartilhávamos refeições, histórias e risadas sem agendas ocultas ou segundas intenções. Quando a Rosa precisou de ajuda para se recuperar de uma cirurgia no joelho, Helena e eu nos revezamos para levar suas compras e fazer-lhe companhia. Quando o filho de Helena veio da Califórnia, todos nos reunimos para jantar e celebramos como a família estendida que escolhemos nos tornar. Através dessas amizades, comecei a me lembrar de quem eu era por baixo de todos os papéis que desempenhei por tantos anos. Eu não era apenas mãe, avó, viúva ou uma idosa necessitando de cuidados. Eu era Marta Pereira, uma pessoa com interesses, opiniões, talentos e sonhos que nada tinham a ver com as expectativas ou necessidades de outras pessoas.
Comecei a viajar pela primeira vez desde que Roberto morreu. Nada exótico ou caro. Passeios de um dia a museus em São Paulo, visitas de fim de semana a pequenas cidades no interior, uma excursão de ônibus de uma semana pelo sul do Brasil no outono, quando as folhas estavam mudando. Cada jornada parecia um pequeno ato de rebelião contra a narrativa de que eu era frágil demais, confusa demais, dependente demais para navegar pelo mundo sozinha. Administrei minhas finanças com competência e confiança, provando a mim mesma que a avaliação de meus filhos sobre minhas capacidades estava errada e era egoísta. Abri novas contas de investimento, pesquisei estratégias de planejamento de aposentadoria e até coloquei uma pequena quantia de dinheiro em criptomoedas depois de ler um artigo sobre isso no jornal. Eu queria ver se essa velha cachorra podia aprender novos truques e descobri que podia. Meu apartamento se tornou um santuário em vez de uma prisão. Pintei a cozinha de um amarelo quente que fazia a luz da manhã parecer mais brilhante. Pendurei obras de arte da minha aula de aquarela nas paredes e comprei móveis novos e confortáveis com meu próprio dinheiro. Ganho com a venda de algumas ações que herdei de Roberto. Plantei ervas na minha janela e aprendi a fazer pesto fresco e chá de manjericão. Mas a mudança mais significativa foi interna. Parei de esperar que outras pessoas validassem meu valor, me incluíssem em seus planos, se lembrassem de que eu existia. Comecei a criar minha própria vida, a fazer meus próprios planos e a encontrar minhas próprias fontes de alegria e satisfação. A solidão que dominou minha paisagem emocional por tantos anos começou a desaparecer, substituída por um profundo sentimento de contentamento com minha própria companhia. Aprendi a desfrutar de jantares silenciosos sozinha, lendo livros que me interessavam, assistindo a filmes que me faziam rir, chorar ou pensar. Descobri que a solitude não era o mesmo que solidão quando era escolhida em vez de imposta. O mais surpreendente foi que descobri que não sentia tanta falta dos meus filhos quanto esperava. Sentia falta das crianças que eles foram, da família que fomos quando eles eram jovens, e o amor fluía livremente entre nós. Mas não sentia falta dos adultos em que se tornaram, dos estranhos frios que me viam como um fardo e um recurso a ser explorado. Deixar ir o sonho de reconciliação foi talvez a parte mais difícil da minha transformação. Por meses após o confronto, eu me pegava esperando que eles ligassem para se desculpar, para reconhecer o dano que causaram, para expressar remorso genuíno e pedir outra chance. Mas, gradualmente, passei a entender que tal chamada nunca viria, e mais importante, que eu não precisava mais dela. Seus pedidos de desculpa não poderiam desfazer sua traição. Suas explicações não poderiam justificar suas ações. Suas promessas de fazer melhor não poderiam restaurar a confiança que eles estilhaçaram tão completamente. Eu estava melhor sem eles, mais segura sem eles, mais feliz sem eles. A família que construí para mim mesma era mais saudável e amorosa do que a família em que nasci ou criei através do casamento e do parto. 6 meses após aquela noite terrível, quando um estranho entrou no meu quarto com uma chave que meus filhos lhe deram, eu era uma pessoa completamente diferente. Mais forte, mais confiante, mais em paz comigo mesma e com meu lugar no mundo. Aprendi que o amor não é algo que se pode comprar com sacrifício e servidão. Aprendi que família não se define pelo sangue, mas pelo cuidado genuíno e respeito mútuo. Aprendi que nunca é tarde demais para escolher a si mesma, para se proteger, para criar a vida que você merece. A mulher que antes ficava acordada segurando uma faca debaixo do travesseiro, aterrorizada, traída e sozinha, tornou-se uma mulher que dormia pacificamente em sua própria casa, cercada pela beleza que criou, pelas amizades que conquistou e pelas possibilidades que ainda estava descobrindo. Mas minha história não termina com a transformação pessoal, porque a transformação sem propósito pode se tornar autoindulgente. A força que ganhei, a sabedoria que adquiri, a liberdade pela qual lutei, tudo isso deveria ser compartilhado,
Comecei a ser voluntária em uma organização que fornecia serviços de apoio a idosos que estavam sendo explorados financeiramente por membros da família. As histórias que ouvi lá eram dolorosamente familiares. Filhos que gradualmente assumiam o controle das finanças dos pais e depois drenavam sistematicamente suas contas. Netos que se mudavam para a casa de idosos isolados e os convenciam a transferir propriedades e bens. Parentes que usavam culpa, medo e manipulação para extrair dinheiro, propriedades e controle de membros vulneráveis da família. Abuso contra idosos, aprendi. Era muito mais comum do que a maioria das pessoas imaginava, e a exploração financeira por membros da família era uma de suas formas mais devastadoras e subnotificadas. As vítimas muitas vezes se sentiam envergonhadas demais para procurar ajuda, culpadas demais para denunciar seus próprios filhos, confusas demais sobre o que estava acontecendo para saber como reagir. Tornei-me uma defensora treinada, ajudando outros idosos a entenderem seus direitos, a navegarem pelas proteções legais e a encontrarem o apoio emocional de que precisavam para resistir à manipulação e exigir respeito. Compartilhei minha história em reuniões de grupos de apoio, mostrando a outras vítimas que era possível se libertar do abuso familiar e construir uma vida que valesse a pena ser vivida. O trabalho era emocionalmente exigente, mas profundamente satisfatório. Cada pessoa que ajudei parecia uma pequena vitória contra as forças que uma vez tentaram me destruir. Cada história de sucesso reforçava minha convicção de que a força pode emergir até mesmo das mais sombrias traições. Uma das pessoas com quem trabalhei foi um homem chamado Jorge, cuja filha o convenceu a colocar o nome dela em todas as suas contas, para que ela pudesse ajudá-lo a administrar suas finanças. Ao longo de 2 anos, ela esvaziou sistematicamente sua poupança, fundo de aposentadoria e conta corrente, enquanto lhe dizia que o dinheiro estava sendo investido para seus cuidados futuros. Ele tinha 81 anos quando finalmente entendeu o que estava acontecendo, e a essa altura já havia perdido quase tudo o que trabalhou a vida inteira para economizar. Como eu, Jorge sentia vergonha de ter sido vitimizado por alguém que amava e em quem confiava completamente. Como eu, ele se culpava por ser ingênuo, por não ter percebido os sinais de alerta, por permitir que a exploração continuasse por tanto tempo. Como pude ser tão estúpido? Ele perguntou durante uma de nossas conversas. Você não foi estúpido, eu disse a ele. Você foi amoroso. Você confiou na sua filha porque é isso que os pais fazem. Ela traiu essa confiança porque é isso que os predadores fazem. O crime é dela, não seu. Através do nosso trabalho juntos, Jorge conseguiu denunciar o roubo de sua filha à polícia e recuperar alguns de seus bens roubados. Mais importante, ele conseguiu reconstruir sua autoestima e criar novos relacionamentos baseados em cuidado genuíno, em vez de exploração. Sua recuperação me deu esperança de que minha própria transformação não era única, que outras vítimas de abuso familiar poderiam encontrar o caminho de volta à força e ao amor próprio com o apoio e o encorajamento certos. 1 ano após meu confronto com meus filhos, algo inesperado aconteceu. Minha neta Laura, filha de Sara, entrou em contato comigo através de uma mensagem no Facebook. Ela tinha 19 anos, era estudante de serviço social e tinha perguntas sobre o conflito familiar que resultou no meu afastamento de seus pais. Ela ouviu a versão de sua mãe dos eventos, mas sentiu que faltavam detalhes na história. Vovó, ela escreveu, eu não sei o que realmente aconteceu entre você, a mamãe e o tio Miguel, mas eu sei que você não é louca ou paranoica como eles dizem. Lembro-me de como você sempre foi gentil comigo quando eu era pequena, como nunca me fez sentir que eu estava te incomodando quando fazia perguntas ou queria te contar histórias. Sinto sua falta e quero entender o que deu errado. Lendo sua mensagem, senti uma mistura complexa de alegria, esperança e cautela. Fiquei emocionada por receber notícias dela, tocada por seu afeto óbvio e esperançosa de que pelo menos um membro da minha família ainda me via como uma pessoa que valia a pena conhecer.
mas também estava receosa de ser arrastada de volta para dinâmicas familiares que quase me destruíram. Esperei vários dias antes de responder, usando esse tempo para pensar cuidadosamente sobre o que eu queria dizer e quanto da verdade eu estava preparada para compartilhar. Laura era jovem, ainda financeiramente dependente de seus pais, e provavelmente não estava pronta para saber toda a extensão de sua traição e manipulação. Querida Laura, finalmente escrevi. Estou tão feliz em receber notícias suas e também sinto sua falta. A situação com seus pais é complicada e envolve coisas que são inadequadas para eu discutir com você enquanto você ainda está morando na casa deles e dependendo do apoio deles. O que posso lhe dizer é que tive que fazer algumas escolhas difíceis para me proteger, e essas escolhas resultaram no fim de meus relacionamentos com seus pais e seu tio. Não me arrependo dessas escolhas, porque eram necessárias para minha segurança e bem-estar. Se você quiser ter um relacionamento comigo que seja separado de seu relacionamento com eles, eu adoraria. Mas teria que ser algo que você escolhesse por si mesma, com base em seus próprios sentimentos e experiências, não porque está tentando consertar nossa família ou mediar nossos conflitos. Ela respondeu imediatamente, dizendo que queria um relacionamento separado comigo, que tinha memórias felizes do nosso tempo juntas quando era mais jovem e que já era grande o suficiente para tomar suas próprias decisões sobre quem queria em sua vida. Começamos a trocar e-mails regularmente, depois progredimos para telefonemas e, eventualmente, visitas presenciais quando ela vinha a São Paulo para atividades da faculdade. Essas conversas com Laura se tornaram uma das maiores alegrias da minha nova vida. Uma conexão que parecia pura e descomplicada de maneiras que meus relacionamentos com seus pais não eram há muitos anos. Laura era curiosa, empática e intelectualmente honesta, de maneiras que me lembravam de mim mesma em sua idade. Ela fazia perguntas ponderadas sobre meu trabalho voluntário, minhas aulas de pintura, minha amizade com Rosa e Helena. Ela compartilhava histórias sobre seus estudos, seus estágios, seus sonhos de trabalhar com populações vulneráveis que precisavam de defesa e apoio. Acho que meu interesse por justiça social vem de você, vovó. Ela disse durante uma de nossas conversas por telefone. A mamãe sempre fala de negócios e de ganhar dinheiro, mas foi você quem me ensinou que cuidar das pessoas importa mais do que acumular riqueza. Sua observação me surpreendeu, porque eu não me lembrava de ter lhe ensinado tal coisa explicitamente. Mas, pensando bem, percebi que ela havia observado a maneira como eu tratava as pessoas durante nossas interações quando ela era mais jovem, a maneira como eu ouvia suas histórias, a maneira como perguntava sobre os sentimentos de seus amigos, a maneira como enfatizava a bondade e a empatia em nossas conversas. As crianças, lembrei-me, aprendem mais com o que observam do que com o que lhes é dito. Laura aparentemente absorveu lições sobre compaixão e serviço que eu demonstrei sem perceber que estava ensinando. Nosso relacionamento me deu esperança de que o amor que derramei na família de meus filhos talvez não tenha sido completamente desperdiçado. Talvez alguns de meus valores, parte do meu cuidado, parte do meu compromisso em tratar os outros com dignidade, tenham sido transmitidos para a próxima geração, apesar da transformação de seus pais em pessoas que eu não reconhecia mais. Laura se formou na faculdade na primavera passada, com um diploma em serviço social e um emprego garantido em uma organização sem fins lucrativos, que presta serviços a vítimas de abuso contra idosos. Ela me disse que nossas conversas sobre meu trabalho de defesa inspiraram sua escolha de carreira, que ela queria ajudar pessoas que se encontravam em situações semelhantes às que eu vivenciei. Você transformou sua dor em poder, vovó, ela disse. Você nem apenas sobreviveu ao que aconteceu com você. Você usou isso para ajudar outras pessoas a sobreviverem também. Esse é o tipo de pessoa que eu quero me tornar. Suas palavras me trouxeram lágrimas aos olhos, porque me ajudaram a entender algo importante sobre minha jornada. A traição e o abuso que sofri nas mãos de meus filhos foram genuinamente traumáticos, genuinamente devastadores. Mas minha resposta a esse trauma criou algo positivo no mundo. Contribuiu para a proteção e o empoderamento de outras pessoas vulneráveis.
Minha dor não foi sem sentido. Minha transformação não foi egoísta. Minha libertação criou espaço para que eu servisse a outros que precisavam da força e da sabedoria que ganhei através de minhas lutas. 2 anos após aquela noite em que deitei na cama com uma faca debaixo do travesseiro, estou vivendo uma vida que nunca poderia ter imaginado quando ainda estava presa no ciclo de abuso e exploração familiar. Acordo todas as manhãs em um apartamento que parece um lar, cercada pela beleza que criei e pelas amizades que conquistei. Passo meus dias envolvida em um trabalho que parece significativo, ajudando outras pessoas a encontrarem seu caminho para fora de situações que as teriam destruído, assim como a minha quase me destruiu. Aprendi que amor não é sacrifício sem limites. Aprendi que família não é desculpa para a exploração. Aprendi que o respeito não pode ser comprado com submissão e que a dignidade não pode ser preservada através da autoanulação. O mais importante, aprendi que nunca é tarde demais para escolher a si mesma, para se proteger, para criar a vida que você merece. A mulher que antes esperava passivamente que outras pessoas definissem seu valor, tornou-se uma mulher que conhece seu próprio valor e se recusa a aceitar menos do que merece. A mulher que antes temia a solidão mais do que o abuso, tornou-se uma mulher que valoriza sua independência e aguarda ferozmente. Ainda moro na muca, ainda pego o ônibus para consultas médicas e para fazer compras. Ainda luto às vezes com os desafios práticos de envelhecer em um mundo projetado para pessoas mais jovens. Mas não vivo mais com medo da minha própria família, não duvido mais da minha capacidade de tomar boas decisões, não aceito mais migalhas de afeto fingindo que constituem amor. Meu apartamento cheira a café fresco e ao sabonete de lavanda que compro na feira. Minhas paredes estão cobertas com aquarelas que criei, fotografias de amigos que escolhi e livros que li porque me interessavam. A mesa da minha cozinha, onde uma vez me sentei sozinha me perguntando por que meus filhos pareciam me odiar, agora é frequentemente ocupada por Rosa, Helena ou outros amigos que vêm para um chá e uma conversa. A faca que uma vez guardei debaixo do travesseiro foi devolvida à gaveta da cozinha, onde pertence, usada agora para picar legumes e fatiar frutas, ferramentas de nutrição em vez de armas de defesa. Às vezes, tarde da noite, quando o apartamento está silencioso e a cidade adormece ao meu redor, penso no caminho que me trouxe a este lugar. Penso na garota de 19 anos que se casou com Roberto com tanta esperança e confiança no futuro. Penso na jovem mãe que deu tudo o que tinha a seus filhos, acreditando que o amor criaria amor, que o sacrifício geraria gratidão, que a devoção seria retribuída na mesma medida. Não me arrependo de tê-los amado tão completamente, embora esse amor não tenha sido retribuído ou sequer lembrado. O amor não é uma transação que deve ser avaliada com base em seus retornos. O amor é uma escolha, um presente, uma expressão das melhores partes de nós mesmos. O que me arrependo é de ter permanecido tanto tempo em relacionamentos que se tornaram tóxicos, permitindo-me ser diminuída e explorada por pessoas que haviam esquecido como valorizar os presentes que recebiam dos outros. Arrependo-me dos anos que passei dando desculpas para a frieza deles, aceitando sua negligência como natural e me convencendo de que esperar um tratamento melhor era egoísta ou irrealista. Mas até mesmo esses arrependimentos parecem menos amargos agora do que antes, porque entendo que cada experiência, mesmo as dolorosas, mesmo as devastadoras, contribuiu para a mulher que me tornei. A força que encontrei para resistir à manipulação de meus filhos foi conquistada através de anos sendo manipulada. A clareza que ganhei sobre relacionamentos saudáveis foi afiada por anos participando de relacionamentos não saudáveis. Minha liberdade não me foi dada. Foi conquistada, merecida, reivindicada através da minha própria determinação em parar de ser uma vítima e começar a ser uma defensora do meu próprio bem-estar. Se você está ouvindo esta história e reconhecendo elementos de sua própria vida, se está balançando a cabeça e pensando em seus próprios familiares que o tratam mais como uma obrigação do que como um presente,
Se está se perguntando se é possível se libertar de padrões de abuso e negligência que definiram seus relacionamentos por anos, quero que você saiba que a mudança é possível. Nunca é tarde demais para escolher a si mesma. Nunca é tarde demais para exigir respeito. Nunca é tarde demais para se afastar de pessoas que consistentemente não conseguem valorizá-la, mesmo que essas pessoas sejam seus próprios familiares. A lealdade que você sente por familiares que a exploram não é realmente lealdade, é condicionamento. A culpa que você sente por estabelecer limites com pessoas que a machucam não é realmente culpa, é manipulação. O medo que você sente de viver sem a aprovação de pessoas que consistentemente a desaprovam não é realmente medo, é hábito. Você pode quebrar o condicionamento, você pode resistir à manipulação, você pode mudar hábitos que não lhe servem mais. Você merece relacionamentos baseados em respeito mútuo, afeto genuíno e valores compartilhados. Você merece ser vista, ouvida e valorizada por quem você é, não explorada pelo que pode fornecer. Você merece um amor que não exija que você se torne menor, mais pobre ou menos autêntica para conquistá-lo. O mais importante, você merece viver sem medo em sua própria casa, sem ansiedade em relação aos seus próprios familiares, sem dúvidas constantes sobre suas próprias percepções e habilidades. A noite em que percebi que meus filhos haviam contratado alguém para me roubar foi a pior noite da minha vida. Foi também o começo do melhor capítulo da minha vida, porque me forçou a parar de fingir que nossos relacionamentos eram saudáveis quando, na verdade, eram perigosos. A libertação não é fácil. A transformação nem é confortável. Escolher a si mesma quando você passou décadas escolhendo todos os outros, primeiro exige uma coragem que você talvez não saiba que possui. Mas você a possui. Ela está lá, esperando que você a acesse, esperando que você decida que você importa o suficiente para proteger, que você vale o suficiente para defender, que sua vida é valiosa o suficiente para ser preservada de pessoas que a destruiriam por conveniência própria. Sua história não precisa terminar com vitimização. Sua história pode se tornar uma de sobrevivência, resistência e, finalmente, triunfo. Sua dor pode se tornar seu poder, seu trauma pode se tornar sua sabedoria, e sua libertação pode inspirar outros a encontrarem sua própria liberdade. Você já sentiu que seus próprios familiares a viam mais como um fardo do que como uma bênção? Você já se perguntou se as pessoas que afirmam amá-la poderiam, na verdade, estar trabalhando contra seus melhores interesses? Espero que minha história lhe dê permissão para confiar em seus instintos, investigar suas suspeitas e tomar medidas para se proteger de pessoas que a prejudicariam, mesmo que essas pessoas sejam seus próprios filhos ou outros membros da família. Se esta história ressoou com você, se o ajudou a se sentir menos sozinha em suas lutas ou lhe deu esperança para sua própria transformação, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas histórias difíceis, mas importantes, e ajuda a garantir que outras pessoas que precisam ouvi-las possam encontrá-las. Juntos, podemos quebrar o silêncio em torno do abuso e da exploração familiar. Juntos, podemos nos apoiar na escolha da dignidade em vez da submissão, do amor próprio em vez de agradar aos outros, e de relacionamentos autênticos em vez de lealdade tóxica. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importar. E obrigada por acreditar que toda pessoa, independentemente da idade, merece ser tratada com respeito e bondade pelas pessoas que afirmam amá-la.